capítulo de número 40 do livro do Gênesis, a parte 4, da série A Saga de um Salvador. Amém? Versículo de número 1, que diz assim, verso 1: Passando algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao Senhor. Verso 2. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Mandou prendê-lo na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Vindo José pela manhã, viu os que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere de casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste ou semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus a interpretação? Contrai-me o Senhor. Versículo de 9, que diz assim: O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira. Versículo 10. E na vide 3 sarmentos, e estava como brotando. A sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as esmaguei, espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão. José disse: A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandá-lo soltar. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, lembra de ti, quando tudo te correu bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo. Faça-se menção de mim e o faraó. Me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusesse nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta, sobre a minha cabeça. Verso 18. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que vivesse o banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. O companheiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém. Irmã Cleane, por gentileza, faça uma oração em agradecimento a Deus pela palavra. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na Tua presença. Somos gratos a Ti
obrigado por esta palavra, que o Senhor fale conosco. Mais uma vez, graça te damos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje é a quarta lição, é a quarta parte, né, desta saga, desta série que nós iniciamos já tem mais de ano. E nós vamos finalizá-la ainda esse ano, em nome de Jesus Cristo. A saga de José, mas não o José do Egito, o José hebreu, o José de Israel, o José que é um tipo do Salvador. Então, a saga de um Salvador. Até aqui, nós temos aprendido que tudo que aconteceu na vida de José foi pela providência divina. Tudo teve um motivo, tudo teve um propósito, e esses propósitos todos foram para abençoar o seu povo, para guardar o seu povo. Então, muitas vezes, embora a situação possa parecer difícil, mas aquela dificuldade ela vai culminar em algo muito bom lá na frente. É aquela velha frase que o povo fala, né? Transformar a maldição em bênção. Foi exatamente o que Deus fez. Ele fez tudo aquilo para resguardar o seu povo. Então, note que quando José ele tem os primeiros sonhos, ele fala direto para os irmãos. Os irmãos rechaçam José, né? Falam que José quer ser mais do que eles. Logo depois, José tem um segundo sonho. Esse segundo sonho ele remete agora não apenas aos irmãos, mas também aos seus pais. E aí quando ele conta agora para a família toda, inclusive os pais também de José, não aceitam aquela interpretação, na verdade não é nem interpretação, eles não aceitam o sonho. Porque os dois sonhos de José, eles foram aquele sonho que a gente chama de sonho revelado. Os dois sonhos de José não têm interpretação. Logo no início, ninguém fala da sua interpretação, muito menos José. Só que a interpretação dos sonhos, dos dois primeiros, era subjetiva. Já estava na cara. Quando ele contou os sonhos e falou assim, olha, tinha 12 feixes, né, de grãos, e o meu estava no meio, e o dos meus irmãos, os 12 que estavam lá, eles se dobravam diante dos meus. Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi com os astros e as estrelas, e todas se dobravam diante dele. Então, os sonhos, esses sonhos, eles eram subjetivos. Então, estava assim na cara o que significavam esses sonhos. Ainda agora, esses dias, né, uma irmã teve um sonho. E aí ligou para a Ivone e contou o sonho. O sonho tratava de mim, né, se relacionava a mim. E eu achei muito interessante o sonho. A irmã não entendeu o sonho, mas pediu para Deus, para que Deus, como é que eu posso dizer, Deus confirmasse com ela se realmente era algo só da mente dela ou se era algo que ela devia compartilhar. E graças a Deus, Deus tocou no coração dela, ela compartilhou. Na hora que ela contou o sonho para a Ivone me passou o sonho, eu já entendi de início o que se relacionava a mim. Então, tem sonhos que você já ouve e você já entende de cara o que significa aquilo, o que se relaciona aquilo. Outros sonhos são necessários orações, tempos ali de busca para Deus revelar. Mas a maioria deles não se remete a nada, não são sonhos revelados, digamos assim. São sonhos. O campo dos sonhos é um campo de imaginação, é um campo fantasioso, fabuloso, né, onde moram os nossos pensamentos, né? O sonho ele fica na camada do cérebro que eles chamam de subconsciente. Então é quando você está totalmente em repouso, né? O seu corpo está em repouso, você está dormindo, mas a sua mente está trabalhando. Os seus neurônios estão funcionando. A tua mente sonha coisas. Normalmente o que os sonhos eles remetem são aquilo que você passou no dia a dia, um estresse, uma alegria, uma tristeza. São as emoções contidas durante o dia, né, que se transformam nos sonhos. Há uns outros sonhos também que se relacionam a algum tipo de patologia mental, alguma coisa assim, algum trauma, né, de infância, algum trauma
né, passado por alguma situação qualquer que seja. Enfim, esses são os sonhos. Agora cabe ao Espírito Santo dar o discernimento do sonho. E desde o tempo de José, aliás, desde os tempos da humanidade, do início da humanidade, o povo, ele acredita no sonho revelações divinas. Então, o sonho, ele fala muito. Perceba que durante todo o relato bíblico, sobretudo no Antigo Testamento, as pessoas, quando elas iam guerrear contra outras nações, elas chamavam ali o seu sacerdote. E pediam que o sacerdote fosse falar com Deus. E eles tinham, cada um deles, eles tinham os seus métodos de falar com o Senhor. Enfim. E todos eles falavam com Deus, o Deus deles, enfim. Todos eles falavam com Deus. E Deus dava a resposta, se era para ir, se era para ficar, se era para ir por outro caminho, enfim. Deus, ele dava ali a estratégia para o povo. E nas culturas pagãs, nós também observamos isso. Né, onde o chefe da tribo, o chefe do povo, o chefe do grupo, né, enfim, ele, quando queria saber de alguma coisa, ele chamava lá o seu sacerdote, seu pajé, enfim, aquele que era o responsável por essa parte, e aí ele ia falar com suas entidades também, para saber o que iria acontecer, para ter ali o oráculo ali das suas divindades. E o fato é que muitos, eles sonhavam. E os sonhos refletiam aquilo que o Deus deles, ou a divindade deles, queria fazer. Enfim, toda a humanidade, a história da humanidade em si, ela dá um crédito muito grande aos sonhos. E nós, enquanto cristãos, nós também devemos dar esse crédito. Só que esse crédito deve ser dado a partir do momento que há uma revelação para aquele sonho. Nem todo sonho deve ser levado ao pé da letra, porque se for assim, meu irmão, daqui a pouco não tem mais nem igreja. Enfim, já pensou alguém chegar para você e falar assim, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você me dava a sua casa. E aí? Você vai dar a sua casa? Tive um sonho com você. Eu sonhei que você iria casar com fulano de tal. E aí, vai largar o marido para casar com outro? São sonhos, são sonhos. Então, todo tipo de sonho, todo tipo de profecia, todo tipo de revelação, ela deve ser levada ao escrituninho da palavra de Deus. Ela deve ser levada à corroboração da palavra do Senhor. Tem base? Tem. Então, agora vamos perguntar para Deus se realmente é de Deus? Enfim, os sonhos devem ser levados a sério. E José, na verdade, ele ficou conhecido como um grande sonhador, né? E ele teve sonhos. Só que os primeiros ele não revelou os sonhos. Ele vai revelar esses agora, que a gente vai começar a falar. José, depois que foi colocado no calabouço, depois que foi colocado lá, né, nessa cova, digamos assim, José é separado do povo. Né? Ele está lá no seu calabouço, está preso. Quando ele chega ali, é incrível. Pode parecer uma coisa terrível, mas na verdade não é. Quando o povo diz assim, eu estou no fundo do poço, estou passando uma situação terrível, estou no fundo do poço. Aí todo mundo pensa assim, nossa, fundo do poço. Pois é, mas o fundo do poço para ele, na verdade, é uma boa notícia. Por quê? Porque quando você chega no fundo do poço, não tem como você ir mais para o fundo. A única saída agora já não é mais ir para o fundo. Agora a única saída é subir, é sair do poço. Então, quando você chega no fundo do poço, é a hora, né, da mudança de trajetória, é a hora de você sair do poço. Então, na verdade, o fundo do poço, nesse sentido, é até uma coisa boa. O fundo do poço para José é exatamente o calabouço. Sobretudo, queridos, porque ele foi jogado no calabouço de uma forma triste. Ele foi jogado no calabouço de uma forma falsa. Você já pensou você ser acusado de um crime que você não cometeu? Você foi acusado de um crime que você não cometeu. E você vai preso por esse crime. E o que é pior, você passa anos preso por esse crime. Então isso é terrível. É por isso que José,
na teologia bíblica, ele é um tipo de Salvador, ele é um tipo do Cristo, por conta disso também. Assim como Jesus Cristo, ele foi colocado com falsidade, ele foi enganado e tudo, né, foi entregado com falsidade, José também. Então José, ele é colocado lá dessa forma que ninguém gostaria. É colocado com falsidade. E a falsidade é terrível, meus irmãos. Não é assim? Você pagar por algo que você não fez. É terrível isso. E eu sei disso mesmo assim na pele. E pagar por algo que você não fez. O fato de ser pastor de igreja, para as pessoas parece que é um glamour e tal. A posição, o cara é pastor e tal, é um glamour e tal. O cara é um pastor batista e tudo. Meu irmão, se você for observar as coisas que acontecem, coisas terríveis. Então, coisas que eu nunca fiz e nunca falei na vida, as pessoas jogam para mim e aí começam a ficar com raiva de mim. E eu dá para esse fulano estar com raiva de mim, por quê mesmo? O que foi que eu fiz? Aí passa-se o tempo e aquela raiva vai crescendo, até quando chega finalmente o momento de saber a verdade. O que foi que aconteceu? Não, eu soube pelo fulano A, que falou para o fulano B, que falou para o fulano C, que o Senhor falou assim, assim, assado. Meu irmão, já era. Falsidade. Eu soube que o Senhor pregou no culto de domingo lá e foi só sobre mim, o Senhor pregou para mim. O Senhor pregou só para mim. Isso é terrível, queridos. Isso é falsidade. E infelizmente, ou felizmente, não sei, talvez Deus queira me ensinar alguma coisa, a gente que é pastor sofre muito isso. E eu, meu irmão, como eu sofro esse tipo de coisa? Às vezes uma pessoa está do meu lado, faz a besteira, mas quem paga é eu. A pessoa vai ficar com raiva de mim. Enfim, são situações assim que acontecem. José, aconteceu a mesma coisa com ele. A mulher do Potifar, queria ficar com ele. Ele sabia que não era direito fazer aquilo. Então ele nega, ele não quer. E aí ele faz que nem o Malafaia fala: corre, foge da mulher. E ele foge da presença do inimigo. Quando ele foge, cai então a roupa dele, né? Enfim. E a mulher está aqui, a prova que ele queria me violentar está aqui. Faz isso, agora prende lá o teu servo hebreu. Ele poderia ser até morto, mas a misericórdia de Deus na vida de José foi tão grande que ele não foi morto. Ele foi só preso. Só que quando ele é preso, meu irmão, é terrível. Porque, primeiro, ele era um escravo que já não tem liberdade, e agora ele é um escravo que está preso. Ou seja, liberdade nenhuma. Ele, como escravo de Potifar, ele ia, vinha, ele comprava, ele organizava a casa, ele fazia tudo. Mas agora, como escravo e um preso condenado, o que vai ser da vida dele agora? Mas Deus é tão maravilhoso que Deus ele transforma o ambiente onde o servo de Deus está. Onde o servo fiel está, Deus ele transforma. Louvado seja Deus por isso. Aonde um servo fiel de Deus chega, parece algo surreal assim, mas o ambiente é modificado. Você chega num lugar onde há um peso espiritual, você sente ali um peso terrível. Aí o crente chega, aquele crente cheio de Deus chega, aquele peso ele começa a se dissipar. Começa a se dissipar de tal forma que aquele peso vai embora. É incrível isso, né? Enfim, José, ele era um servo de Deus, ele era um jovem que tinha tudo para se revoltar, né, por todas as agruras e amarguras que ele passou na vida, mas ele não se revolta com Deus. Ele não se revolta com Deus. Você não vê, em hipótese alguma, em todos os capítulos que falam de José, que ele se revoltou com Deus. Ele não se revolta. Pelo contrário, ele acredita a Deus tudo que estava acontecendo, mas por um propósito singular, particular, que era resguardar ou guardar o justo fiel, né? Guardar a semente fiel, guardar o povo de Israel. Louvado seja Deus.
quando José chega naquele lugar, você sabe que José tinha a bênção da prosperidade sobre a sua vida. Isso quer dizer, então, que tudo aquilo que ele tocasse a mão ia ser próspero. Já pensou, meu irmão? Você com uma bênção dessa? Você já pensou isso? Pois é. Vou dizer para vocês um segredo: você tem essa bênção. Nós temos essa bênção em nome de Jesus Cristo, porque Deus nos torna prósperos. Louvado seja Deus por isso. O Salmo 23 já diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Então José chega naquele lugar e o carcereiro-chefe daquele calabouço, ele vê em José qualidades e virtudes que ele não tinha observado nos outros presos. Porque quem está preso está revoltado. Você prende qualquer animal, prende um animal. O que o animal vai mostrar estando preso? Ele não vai querer ficar preso. Aí você prende o animal, o que ele vai ficar? Raivoso. Então, se prender um ser humano, ele também não vai ficar raivoso? Então, assim era com José, queridos. E ele era um raivoso, ele poderia ser um raivoso com razão, porque ele tinha sido jogado lá de forma falsa, né, indevida, enfim, por um crime que ele não cometeu. Mas José, ele se mostra diferente naquela situação. A Bíblia, ela não mostra o que José fez para cair nas graças do carcereiro, chefe. Mas eu entendo, queridos, pela Bíblia mesmo, e eu conjecturo nisso também, que na verdade José, ele deve ter agido de uma forma diferente lá. E aí a gente viaja na Bíblia, vamos lá para o livro de Filipenses e o livro de Atos também, capítulo 16, que vão tratar do relato de Paulo e de Silas, lá em Filipos. Tá, tudo aconteceu, eles estavam lá fazendo a obra, plantando uma igreja e tal, são presos, os dois. Quando eles estão presos, o que acontece? Eles são diferentes dos outros. Por quê? Eles começam a louvar ao Senhor. Eles louvam a Deus. E aí acontece o milagre. Quando Pedro, ele é preso, olha só, quando Pedro é preso, eles colocam os braços e as pernas de Pedro nas algemas. Então Pedro está lá, algemado, não sei qual é o ânimo de espírito dele, mas a palavra vai dizer que a igreja estava orando pela soltura de Pedro. E a igreja, quando ora, coisas extraordinárias acontecem. Por quê? Quando Pedro estava preso, o anjo do Senhor foi lá, né? Então abriu as cadeias, jogou os ferrolhos por terra, desarmou ali as pulseiras, né, do Roberto Carlos, né, como diz o povo, e Pedro saiu livre. Isso é a ação de Deus, queridos. Vai numa penitenciária dessa hoje, vai no Ciano, Crama, e aí você vai perceber dois tipos de preso ali dentro. Aqueles que estão lá porque fizeram mal mesmo, enfim, aliás, ali todos fizeram mal. Só que perceba uma coisa, o preso que está lá dentro, que conhece a Cristo, passa a agir de uma forma diferente. O preso que está lá dentro, mas não conhece a Cristo, nada mudou para ele continua agindo da mesma forma. Só que você vai perceber que o preso que conhece a Cristo, ele age diferente, ele faz diferente, a mente dele passa a estar, embora o corpo preso, mas a mente passa a estar liberta, porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então ele começa a cultuar, ele começa a ler a palavra, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a louvar o Senhor. E é assim que acontece lá dentro. Existe uma ala especial só para os crentes evangélicos. Porque os crentes evangélicos, eles são bem vistos, né, lá dentro. Enfim, por vários motivos, né? E sobretudo porque se ele é evangélico, entende-se que ele não vai querer mais fazer o mal, né? E graças a Deus que ainda tem pessoas que acreditam nos evangélicos assim. É bem verdade que a propaganda dos evangélicos não é tão bonita com muita gente por aí, né?
Enfim, tem gente que odeia evangélico. Tem gente que não quer nem ir na igreja porque um dia um evangélico falou mal com ele, tratou mal ele. Aí ele entende que todos são assim. Ele viu a notícia que um dia um pastor roubou o dízimo da igreja. Então ele não devolve o dízimo porque todos os pastores, na visão dele, vai também tomar o dízimo para si. Então são situações assim. Mas o fato é que José, quando ele está preso, ele começa então a cair nas graças daquele carcereiro-chefe. Quando ele cai nas graças do carcereiro-chefe, o carcereiro então pega as chaves, entrega na mão dele. O carcereiro entende que José, na verdade, ele era melhor do que o próprio carcereiro naquela função. Ele sabe que José administra muito melhor do que ele. E eu não sei como isso aconteceu, eu não sei como isso, temos como colocar isso como algo positivo, enfim, mas o fato é que o que José faz lá dentro começa a ser visto. Eles começam a observar que a administração é diferente. Está agora mais otimizada, está agora mais positiva. Como José fez, eu não sei. Como é que dá para fazer alguma coisa assim numa carceraria, enfim, para mostrar que está melhor? Não sei como, mas ele conseguiu isso, essa proeza. Talvez, quem sabe, ele deu mais uma refeição a mais, né, para os presos, não sei. Quem sabe ele concedeu ali 1 hora de sol a mais. Enfim, estou aqui especulando. Mas o fato é que começam a observar aquilo que José fazia. E José também era um bom observador. E José, ele observa que o carcereiro, aliás, que o padeiro, né, do faraó teve um sonho. E o padeiro começa a contar o sonho. O padeiro e o copeiro, né, eles começam ali a falar dos sonhos. E aí José, ele vai no copeiro. Me conta o teu sonho. Aí o copeiro conta o sonho para José. E José automaticamente, olha só como Deus faz as coisas. José automaticamente, ele interpreta o sonho daquele copeiro. E ele fala para o copeiro algo bom. Olha, o teu sonho significa 3 dias. Em 3 dias, o faraó vai mandar te buscar. Você vai ser colocado novamente na tua posição. Você vai ser realocado. Você vai ser colocado de novo na posição que você estava antes. Aquilo pareceu muito bom aos olhos do padeiro. Aí o padeiro vai e conta o sonho dele também, motivado pela inveja, motivado, quem sabe, por uma notícia boa, né? E aí José vai e interpreta o sonho dele. O teu sonho também são 3 dias. Mas ao contrário do sonho do copeiro, os 3 dias não vai ser para a tua libertação, os 3 dias vai ser para a tua morte. E os abutres, né, os corvos, eles vão ficar bicando a tua cabeça, os teus olhos. Olha que coisa mórbida, né? Mas é o que acontece. José então fala para o copeiro: olha, lembra de mim, não esquece de mim. Eu interpretei teu sonho. Quando tu sair daqui, fala bem de mim lá pro chefe, fala bem de mim lá pro faraó, para quem sabe ele me tirar daqui. Resultado, ninguém lembra de José. Com 3 dias o copeiro é libertado, é colocado novamente na sua posição, e o padeiro é morto, e José fica esquecido. E agora? José ficou esquecido. Amados irmãos, são coisas assim que aconteceram com José, que a gente passa a lembrar da nossa própria vida. Queridos, quantas vezes nós fomos injustiçados, quantas vezes nós fomos traídos, quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas, quantas vezes isso tem acontecido na nossa vida. E eu digo para vocês, vai acontecer ainda mais. Não parou por aí, vai continuar acontecendo, infelizmente, mas é a verdade. Isso remete na nossa vida muitas coisas.
E a gente percebe que muitas pessoas têm morrido na fé, têm falecido na sua esperança, nas suas promessas, por conta dessas coisas. Enfim, eu estava conversando com alguns irmãos recentemente, em Marabá. E aí eles começaram a me relatar algumas situações que aconteceram. E uma delas me chamou a atenção. Por quê? Porque a situação em si culminou em alguém que estava em Cristo, que estava caminhando no Senhor, se apartar de Deus, não querer mais nada com Deus, por conta de tudo aquilo. O negócio foi tão forte que o irmão saiu da igreja, não quis mais voltar, não quis mais saber de igreja. E essas coisas acontecem muito, vixe, muito, muito. Hoje, nós vemos muitas lideranças, muitos pastores, entregando o cajado, porque já não querem mais sofrer esse tipo de coisa. Hoje, a maior dificuldade é você encontrar um líder, mesmo dentro da igreja. Já é difícil encontrar um pastor, um líder, então, é mais difícil ainda. Você fala assim, fulano, você quer aceitar o cargo tal, assim, assim? Não, eu não. Manda outro. Fulano, e aí? Não, eu não. Manda outro. Aí manda outro, manda outro, manda outro, daqui a pouco não tem ninguém para fazer. E é o que tem mais acontecido nas igrejas. Muito. Como tem acontecido isso? A falta de material humano. Aliás, não é a falta de material humano, é a falta de querer fazer as coisas. O povo tem se saído, porque tem sofrido tanto e não quer sofrer mais, quer deixar de sofrer. Aí por isso não quer mais se responsabilizar por uma coisa ou outra. Eu conheci vários líderes de jovens, e hoje muitos desses líderes de jovens não querem mais liderar jovens, porque sofreram muito. Eu conheço muitas irmãs que foram líderes de departamento infantil, mas hoje já não querem mais liderar departamento infantil, porque sofreram muito. Muitos pastores hoje não querem mais pastorear, porque sofreram muito também. Enfim, são coisas que acontecem. E nesse mundo teremos tribulações, e passaremos por tribulações. Mas devemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor também passou por elas, e Ele venceu. Então nós também podemos vencer em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então, queridos, José, ele concede. José, ele interpreta os sonhos de forma correta. Mas no versículo de número 23, que é o final desse capítulo de número 40, diz assim: apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Apesar de tudo, muitas pessoas não vão se lembrar de nós. Apesar de tudo, muitas pessoas não vão se lembrar de você. E quando eu falo isso, eu tomo posse dessa palavra assim, porque eu vivo isso. As pessoas não lembram do seu pastor, da sua liderança, elas não lembram. Elas até sabem o que o pastor deve fazer, não deve fazer assim, 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 assado. Mas ninguém quer ser pastor. E o pastor faz tudo, mas nunca é lembrado. Leva um negócio para um, se abençoa outro, se faz uma oração, se visita, se ajuda com isso ou com aquilo, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de coisa. Ele nunca é lembrado pelaquilo. Se passou o dia, já era, já cai no esquecimento. As pessoas esquecem muito facilmente das coisas que a gente faz. Não digo isso aqui com tristeza, não. Não é isso. Essas coisas já não me afetam mais. Isso já não me toca mais, assim. Eu já estou calejado contra isso. Então eu já estou de boa. Eu sei que não vai lembrar, mas Deus lembra. Então a gente deve tomar posse disso. Por mais que ninguém te dê crédito nenhum, por mais que ninguém te dê reconhecimento nenhum, por mais que ninguém
Veja o que você fez, o que você faz. Deus está vendo. Então, se Deus está vendo, meu irmão, nós devemos continuar fazendo. Louvado seja Deus por isso. Amém? Semana que vem, nós vamos partir para o capítulo 41 e a parte de número 5, né, desta saga de um Salvador, a saga do Salvador José de Israel, em nome de Jesus Cristo. Amém?